Então, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do local e do horário que você esteja assistindo essa aula. Então, eu sou o professor João Paulo, professor de Química do Pré-ENEM Social, certo? Como prometido, eu estou gravando essas aulas aqui para vocês, começando. Essa aqui é a nossa primeira aula, é a nossa primeira aula como teste, tá bom? Como vai funcionar? Eu vou gravar e eu vou abordar os assuntos que tem na questão, certo? Então vamos lá. Então, essa aqui é a questão 55 do PAS de 2016, o primeiro dia, e dando uma resumida aqui nessa questão, ela fala que essa empresa aqui, ó, VLI, ela faz algumas atividades do transporte do manganês pelo corredor centro-norte. Esse metal representa vários estados de oxidação em diferentes espécies, como, por exemplo, então ele está dizendo que esse manganês aqui ele apresenta vários estados de oxidação em diferentes compostos. Então aqui a gente já vê que essa questão ela já vai nos tratar sobre o número de oxidação, o NOx. Aí a questão fala aí, ó, é o número de oxidação do manganês nas espécies relacionadas no texto, respectivamente são. Então ele quer o número de oxidação do manganês nesses compostos aqui, ó, certo? E a própria questão mesmo cita que o manganês tem vários números de oxidação, estado de oxidação, olha só, estado de oxidação em diferentes espécies. Tá? Então isso é uma característica de alguns metais. Tá? Se o número de oxidação de alguns metais muda em algumas reações químicas, nós temos reações de oxirredução. Tá bom? E antes da gente responder essa questão, vamos entrar um pouquinho dentro do assunto de NOx. NOx é a carga elétrica de um elemento químico, certo? É a carga elétrica de um elemento químico, mas quando ele quando participa de uma reação, de uma ligação química, certo? Então, se for uma ligação iônica, ele tem um NOx, e se uma ligação covalente for rompida, tanto uma ligação iônica for rompida, ele adquire essa carga elétrica, tá bom? Quando for uma ligação iônica, essa carga ela é real. Quando for uma ligação covalente, essa carga aqui, ó, ela é parcial, beleza? Então vamos adentrar um pouquinho aqui. Por exemplo, olha esse composto aqui, ó, o cloreto de sódio, certo? Então a partir do momento, então assim, esse sódio aqui ele pode adquirir o NOx, por quê? Porque ele está participando de uma ligação química. Então se eu romper essa ligação química bem aqui, ó, do cloreto de sódio, sal de cozinha, o que acontece? Como esse composto aqui é um composto formado por ligações iônicas, é um composto iônico, o que acontece? Eu tenho transferência de elétrons de um elemento que tem a característica de ceder a outro elemento que tem a característica de receber esses elétrons. Então o sódio aqui ele fica com essa carga porque ele teve a transferência de elétrons dele para o cloro, certo? E o cloro fica negativo porque ele tem um excesso de elétrons, na qual ele recebeu do sódio. Então, olha só, vocês viram? Então, houve o rompimento da ligação química aqui desse composto e ele adquiriu uma carga. Olha só, a sua cargazinha, o maisinho aqui, ó, mais um. Então, NOx é a carga elétrica que um átomo de um elemento adquire quando participa de uma ligação. Olha só, ele participou de uma ligação, essa ligação foi rompida, ele adquiriu uma carga. Então esse aqui é o NOx desse elemento. Então o NOx do sódio aqui é mais um, beleza? Do cloro da mesma forma, como ele recebeu, ele tem um excesso de elétrons, né? Então ele fica com a carga negativa. Aqui o sódio, ele está maisinho aqui porque ele cedeu o elétron, então ele tem ausência de elétrons, então ele tem mais próton, por isso que ele fica com a carga positiva. E o número de NOx do cloro aqui, como ele adquiriu essa carga negativa aqui, ó, ele fica mais um. No caso de uma ligação covalente, eu vou atrás dos compostos moleculares, se é aqueles compostos que fazem ligação covalente. Então, no caso da água aqui, ó, então vamos fazer a moléculazinha de água aqui, ó. Aqui os elétrons desemparelhados do oxigênio, a moléculazinha de água com o seu hidrogênio. Então, olha só,
Então, esse oxigênio aqui, ele pode ter o NOx, porque ele está participando de uma ligação química, tá? Então, que essa molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênios e 1 átomo de oxigênio. Então, se eu romper essa ligação química aqui, ó, o que é que acontece? Vamos lá para o conceito de eletronegatividade. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? O que ele faz? Ele atrai a carga, ele atrai os elétrons para si, ele atrai a densidade eletrônica, desses hidrogênios para si, certo? Então, ó, como ele atrai a densidade eletrônica, ele vai atrair tanto a densidade eletrônica desse carinha como desse carinha aqui, certo? Então, ele vai o quê? Atrair 2 elétrons dessa ligação. Como é que vai resultar aqui, ó? Então, aqui eu tenho os dois hidrogênios, certo? Mais o oxigênio com os 2 elétrons que ele atraiu desses 2 hidrogênios aqui, pelo fato de ele ser mais eletronegativo. Então, como os hidrogênios eles participaram de uma ligação química, ele adquire o quê? Uma carga elétrica, que é o NOx. Então, para ambos os hidrogênios, tá? A carga elétrica é mais 1. Olha só o maisinho aqui, ó. Tá? Eu botei esse 2 porque eu tenho 2 hidrogênios, certo? 1, 2. 1 e 2, beleza? No caso do oxigênio, é mais 2, tá? Então, assim, o que é que nós vimos aqui na ligação covalente? Que a carga elétrica, o NOx, de um elemento químico que faz parte de uma ligação covalente, a eletronegatividade está intimamente ligada a atribuir o NOx de um elemento químico, certo? Outras características do NOx é que a soma dos NOx dos elementos de um composto sempre dá igual a 0. Vamos botar bem aqui um exemplozinho para a gente vir para ele daqui a pouco aqui, ó. Isso aqui é o ácido nítrico, certo? Outra característica aqui, ó, é a soma do NOx dos elementos em um composto iônico é sempre igual à carga do íon. Então vamos botar um exemplozinho bem aqui, ó, o fosfato aqui, ó. O fosfato aqui, a gente vai já para ele calcular o número do NOx botando essas características aqui, ó, tá bom? Outra característica é que o NOx de substância simples é sempre igual a 0. Como assim? Então, ó, como assim substância simples? Olha só, substância simples é que eu tenho a presença de um único elemento químico, não? Então o NOx do gás oxigênio aqui, ó, é igual a 0, certo? Ó, outra característica, outro aqui, ó. O NOx do gás cloro aqui, ó, o NOx dele é igual a 0. O NOx do gás nitrogênio é igual a 0 também, certo? Eu tenho a apresentar para vocês essa figura aqui, onde eu tenho aqui, ó, os principais NOx dos elementos em substâncias comuns. Então, eu tenho alguns elementos químicos que têm NOx fixo para facilitar a nossa vida. Olha os NOx dos metais alcalinos aqui, ó, lá na família 1, antiga família 1, agora é família 1. O NOx desses elementos aqui, tudinho, ó, é mais 1. O NOx da família 2, ó, lá do metais alcalinos terrosos, é mais 2. O NOx da prata é mais 1. Do zinco é mais 2. Do alumínio é mais 3. Do enxofre é menos 2. E do oxigênio também, tá? Vamos botar aqui, ó, o oxigênio também, ó, é menos 2. Ó, o fluor dos halogênios aqui, ó, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, tudo é mais 1. Ó, o hidrogênio aqui, ó, o hidrogênio ele tem 2 NOx. A maioria das vezes que cai na questão é o NOx mais 1. Quando ele está ligado a metais, ó, é menos 1. Olha o oxigênio aqui que eu tinha colocado aqui, ó. Olha o oxigênio aqui. A maioria das vezes o oxigênio é menos 2. Quando ele está ligado a um peróxido, como peróxido de hidrogênio aqui, ó, como a água sanitária, ó, H2O2, ó, é menos 1, certo? Superóxido é meio, menos meio, e fluoretos pode ser mais 2 ou mais 1, certo? Então eu tenho alguns elementos químicos que têm seus NOx fixos. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos calcular o número de NOx aqui, ó. O que foi que nós vimos lá naquela tabela lá? Nós vimos o NOx do hidrogênio e o NOx do oxigênio. Do nitrogênio nós não temos.
Então é isso que a gente tem que calcular. Como a gente tem o NOx do hidrogênio, é mais 1, certo? Do nitrogênio nós não temos, então a gente coloca X. Como a gente sabemos o número de NOx do oxigênio é menos 2, ele não está ligado nem a um peróxido nem a um superóxido, é menos 2. E a gente tem que calcular esse número de NOx com o número de átomos que esse oxigênio tem, certo? Então aqui a gente só basta fazer uma operaçãozinha matemática, ó. Mais 1, mais X, menos quanto? Menos 6, né? Porque 6, 2 vezes 3, 6, né? Olha só a característica, a soma do NOx dos elementos de um composto sempre dá igual a zero. Então eu vou botar zero. Ó. Esse composto aqui é um composto neutro, certo? Eu não tenho nenhuma carga nele. Se eu não tenho nenhuma carga é porque é zero, então é igual a zero. O que é que a gente faz aqui? Ó? X mais X, essa operaçãozinha aqui dá menos 5, né? Vai para cá, para o outro lado. Se eu botar o X para esse lado aqui, então o X é igual a 5. Olha só, o NOx do nitrogênio aqui é igual a 5. No caso aqui do fósforo, do fosfato, ó, certo? Como lá na tabelazinha nós não vimos o NOx dele, tá? Então a gente bota aqui, ó, X do oxigênio a gente tem, que é 2, multiplicado pelo número de átomos que ele tem, igual a quem? Ó, a soma do NOx dos elementos em um composto, em um íon composto, é sempre igual à carga do íon. Eu tenho um composto iônico aqui, a carga dele é menos 2, então eu boto menos 2 aqui, galera. Vocês entenderam essas etapas aqui, ó, essas duas características importantíssimas, certo? Então aqui, ó, é X menos 8 igual a menos 2. Se eu taco esse cara para esse lado, ele fica positivo. Então fica o quê? Menos 2 mais 8, que X é igual a 6, certo? Então vocês entenderam? Beleza? Vocês entenderam que é desse jeito. Então vamos para questões, ó. Vamos para a questão. Olha só os compostos que a questão nos pede para a gente calcular o número de NOx do manganês. Então vamos lá, ó. Então vamos lá, olha esse composto aqui, ó. Então, ó, a gente traça isso aqui, ó, como ele quer de manganês, a gente bota X. Do carbono é mais 4, certo? Então aqui a gente tem, ó, menos 2 vezes igual a 0. É um composto neutro, ele não tem nenhuma cargazinha aqui, então é igual a 0. Então X mais 4 menos 6 igual a 0, beleza? Aqui, ó, dá menos 2, aliás, deixa eu apagar aqui, dá menos 2, né? Que dá menos 2 igual a 0. Se eu jogo o 2 para esse lado, ele fica positivo. Então nós temos o primeiro NOx do primeiro elemento aqui, ó, certo? Então vamos lá, ó. 3, o manganês aqui e o oxigênio a 4, traçando aqui. Então o fósforo aqui, ó, a gente tem o fósforo aqui, é mais 1. Então a gente bota, ó, mais 1 vezes o número de átomo dele, X, que a gente quer ele, menos 2 vezes 4 igual a 0. Eu tenho um composto aqui, ó, neutro, certo? Eu tenho um composto neutro. Vamos lá, aqui eu tenho um 3, certo? Aqui eu tenho um 3 mais X menos 8 igual a 0. Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui para cá, ó, eu tenho mais, né? Aqui para cá eu tenho o quê? Menos 5. Se eu jogo 5 para o outro lado, ele fica mais 5. Então, ó, o NOx desse elemento aqui nesse composto, o NOx do manganês nesse composto aqui é mais 5. Vamos para o último aqui para encerrar. Nesse caso aqui eu já tenho um composto iônico, certo? Então a soma do NOx tem que ser menos 2, certo? Então aqui é X, aqui é menos 2 vezes o número de átomo, menos igual a menos 2, beleza? Então aqui, ó, X menos 8 igual a menos 2. Beleza? Então o que eu faço aqui? Ó? Se eu jogo para esse lado aqui, ele fica positivo, né? Se ele fica positivo, o que eu fico aqui? Menos 2 mais 8 é igual a 6. Então, ó, nós temos aqui todos os números de NOx, ó, 2, 3, 5 e 6. Vamos ver lá na questão? Ó, 2, 3, 5 e 6, letra A. Então, gente, essa primeira questão aqui foi do assunto de NOx. Tá bom? Abordamos um pouquinho aqui os conteúdos de NOx e eu espero que vocês se aprofundem mais dentro desse conteúdo de NOx. Até a próxima.